Tio, vamos embora. Bom, então, agora, vamos dizer assim. Primeiro, deixa eu fazer o desenho para vocês e depois tudo que nós falamos até agora, você viu? Falei sobre a emendatio libelli do 383. Aí a Ana, salvo a Ana e a Paloma me perguntaram da desclassificação. Coloquei os exemplos, que é um crime que já está subembutido dentro do outro, né? Bonitinho. Agora nós vamos partir para o segundo e o último incidente possível. O último incidente é o incidente que a gente chama de mutatio libelli. Então, antes de você colocar, a gente colocou aí, né, o primeiro incidente, emendatio libelli, que é o 383. Agora eu peço para você colocar no teu caderno, né, mutatio libelli, escreve-se mutatio libelli, 2 L's, artigo 384 do CPP. Vamos lá? Eu vou para vou ampliar a minha página, vou apagar aqui agora aos colegas, né? E vamos ver o que é que eu consigo agora fazer. Vamos lá. Olhem só os colegas agora. E vamos fazer aqui com essa cor diferente um pouquinho, ó. Oi. Ó, aqui está a acusação, tá certo? De novo, acusação. Vamos começar a ver, então, o Instituto da Mutatio. A palavra já é bem indicativa, mudança, não é? Então, ó, olha o coração da peça aqui, a descrição, não é isto? E aqui o artigo da peça, que é a tipificação ou classificação, tá? Nesse coração que vocês estão vendo aqui, ó, tá certo? Olha agora. O que está escrito aí? Aqui, o promotor, com base no inquérito que ele tinha, com base nas informações que ele tinha da investigação preliminar, ele disse que no dia tal, hora tal, então, vamos colocar lá no dia 21 de abril de 2020, por voltas das 22 horas, na rua Luzia Balzani, próximo ao centro. Estou falando muito da Luzia Balzani porque eu morava lá. Então, é a rua que às vezes me vem mais à cabeça. Mas pode ser Tiradentes, pode ser qualquer outra. Na rua Luzia Balzani, altura do número 133, olha agora então, João, vamos colocar assim, ó, João, tá falhando um pouquinho, João, não é? Subtraiu coisa alheia, móvel, consistente num aparelho de DVD do veículo da vítima. Tudo bem aqui, ó? Vamos até colocar aqui, ó, mediante arrombamento. Vocês estão vendo aí? Eu vou até repetir para você entender bem, porque a letra não está ficando legal. A gente coloca lá na descrição da peça que o João subtraiu coisa alheia móvel consistente num aparelho de DVD, não é? De propriedade da vítima mediante arrombamento. Tudo bem? Legal. Eu pergunto aos colegas, me diga uma coisa, vocês estão aí com material e eu queria que vocês respondessem. Que crime é esse? Que crime
nós estamos conversando? Escreva aí no comentário ou entra para falar, não importa. Que crime é, hein? O Igor fala, Levi, é furto qualificado. A Carolina fala, furto. E aí eu já, olha só, furto consumado qualificado. Ô Robson, é furto consumado qualificado? Aonde está isso aí, né? Onde eu vou até pegar aqui, eu vou abrir aqui, ó, Código Penal. Opa, Código Penal. Vou abrir o Código Penal, artigo 155, e vamos ver aqui com precisão, né? 155. Vamos dar uma olhada ali. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno, furto qualificado, a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Você percebe aqui uma coisa? O furto será qualificado, a pena é de 2 a 8 anos, quando o furto é praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Pois bem, vou voltar lá no nosso negócio. Então, o Igor coloca, deixa eu só olhar lá, exatamente, o Igor coloca. Então, Igor, coloca para mim aí, no teu, como você está escrevendo, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1. Coloca aí na nossa tela. Coloca aí no teu troço. Pode escrever 155, parágrafo 4º, inciso 1. Ótimo. Vocês estão vendo aí? Tudo bem? O João foi acusado, pela descrição, de ter praticado um furto mediante arrombamento de obstáculo. Tudo certo até aqui, né? Tranquilo? Então, quando a Juliana coloca furto, é furto qualificado. Robson, 155, parágrafo 4º, inciso 1. Igor, 155, parágrafo 4º, inciso 1. Tem que ser preciso. 155, parágrafo 4º, inciso 1. Tudo bem? Legal. Vou no nosso desenho aqui, vou no nosso, aumentou, vou apagar. E já vou colocar de novo a denúncia. O coração é de um furto, o que nós falamos? Qualificado. E embaixo, os meninos já colocaram lá, 155, parágrafo 4º, inciso 1. Tá perfeito, é isso? Tá perfeitíssimo, Levi. Tá muito legal, mediante arrombamento, tá muito jóia. Bacana. O juiz recebeu a denúncia, né? Teve resposta à acusação, tudo bonitinho, e nós vamos então para a audiência. E a primeira pessoa que vai ser ouvida na audiência é a vítima, que é a dona do DVD. Olhem agora. E nós falamos então com ela. Juiz, boa tarde, fulano de tal, boa tarde. Segundo consta, esse moço que está na ponta da mesa aqui teria subtraído um DVD do seu veículo mediante arrombamento, né? Eu queria saber do senhor o seguinte, é verdade isto ou não? Diz a vítima, excelência, eu posso esclarecer melhor? Posso. Olha, eu estava no meu veículo quando em determinado momento eu vi que alguém bateu com algum objeto no vidro, o vidro quebrou
E logo em seguida, eu vi esse moço que está sentado na ponta da mesa, ele me apontou uma arma e, mediante uma grave ameaça, eu me senti ameaçado, fiquei com medo de morrer, ele arrancou o DVD de dentro do carro e correu. E levou embora o meu DVD. Mas espera um pouquinho. Lá na polícia, quando o senhor foi ouvido, o senhor até identificou realmente o réu, mas o senhor não disse dessa arma. Ele falou, senhor juiz, eu fiquei com muito medo na hora, fiquei com medo de uma represália, até porque, como eu já o conhecia do bairro, eu fiquei com receio lá na delegacia. Então, lá para o delegado, eu disse que eu tinha visto ele quebrar o vidro e tal, mas eu estava dentro do carro e ele me apontou a arma, né? Ele me apontou a arma. Ele me apontou a arma e, portanto, me levou o DVD. Vou voltar com os colegas. A minha pergunta agora para vocês é: o fato, de acordo com o que disse a nossa vítima, o fato, o coração, a descrição correta é de furto? Sim ou não? Os colegas estão respondendo. A descrição está correta? Sim ou não? E aí vem, não. Carolina, não. Amanda, não. Juliana, é roubo. Paloma, não. Everton, não. Igor, não. Teria que ser roubo. Valdirene, não. Então a maioria dos colegas escreveram, não, Levi, a descrição até então estava certa, mas de acordo com o depoimento da vítima, o coração está errado. O coração precisa ser o quê? Mexido. A descrição, diz a Juliana, não está de acordo. Então é óbvio que a descrição precisa passar a estar de acordo. Então, depois que essa vítima prestar o depoimento, nós vamos ver o que vai acontecer. Segundo, olhem agora. Olhem, a vítima, quando ouvida, ela fala assim, ó, olha que interessante aqui. Eu queria saber do senhor, o senhor foi furtado, o réu furtou o seu DVD? Olha, seu juiz, ele bateu com a arma, depois eu vi que era uma arma de fogo, e me ameaçou, e, consequentemente, olha que interessante, levou o meu aparelho de DVD. Mas eu digo mais uma coisa ao senhor, ele não estava sozinho. Ele estava junto com quem? Ele estava junto com o Carlos. E eu vou dizer para o senhor, o Carlos também estava armado. Mas por que o senhor não disse isso lá na delegacia? Por que não sei o quê? Ó, doutor, eu estava com muito medo. Eu conheço os dois do bairro e eu fiquei com medo. Então, aqui, você já está observando comigo, ó, que interessante, aqui tem algo ainda mais diferente. Algo mais diferente. Na parte de cima, ele disse que a pessoa acabou utilizando da arma. E de baixo,
além de usar arma, tinha uma outra pessoa. Então, a descrição não está correta. Então, toda vez. Agora eu vou limpar aqui. Toda vez que eu tenho lá a nossa acusação, você está vendo aqui? A nossa acusação, e há um problema na descrição, portanto, o fato, ele é o quê? Diverso. Essa acusação deverá ser objeto de, olhem a palavra, aditamento. E o aditamento tem duas formas aqui. Atenção. Aditamento próprio real, quando se dá uma alteração na descrição do fato, e eu tenho o aditamento próprio pessoal. Quando mais de uma pessoa tinha praticado o crime, mas não foi incluída na descrição. São dois, hein? Próprio real e próprio pessoal. Na primeira revelação que a vítima faz, que ela fala apenas de que bateu, etc., e mediante arma de fogo, eu estou diante de uma necessidade de aditamento próprio real. E quem vai fazer este aditamento, quem é, gente? É o Ministério Público. O Ministério Público vai ter que fazer um aditamento. Na verdade, descrever novamente, acrescentando, evidente, aqueles componentes que apareceram durante a instrução. E essa descrição nova vai ser feita porque nós vamos ter que reperguntar tudo isto, interrogar o réu com base nessa nova descrição. No segundo caso, a descrição nós vamos ter que alterar, não só para mudar o fato, mas também para incluir uma pessoa que até então era desconhecida. É a descrição, portanto, é o aditamento próprio pessoal. No primeiro caso, o promotor teria que fazer um aditamento próprio real. No segundo caso, o promotor tem que fazer um aditamento próprio real e pessoal. Então você guarde. Aditamento, palavra próprio. A palavra próprio. E o aditamento impróprio? É o da emendatio libelli, gente, que nós já vimos lá atrás. Aditamento impróprio é uma retificação de dado não essencial. Aqui nós estamos mexendo aonde, gente? Nós estamos mexendo aonde? Aqui nós estamos mexendo no... Ó. Estamos mexendo aonde? No coração da peça. Então,
evidentemente, ou o promotor faz isso de ofício, diz ao juiz: Excelência, eu vou requerer vista para proceder ao aditamento da peça. O juiz coloca defiro e, evidentemente, ele vai para o gabinete fazer a mudança da descrição, ou ele faz na hora ali oralmente, pode fazer também. Normalmente ele pede vista para fazer mais certinho, mais bonitinho na peça. Então, o MP pode fazer de ofício, ou o juiz pode dar vista ao MP para avaliar eventual artigo 384. Está dizendo o MP, olha, aqui me parece, salvo o melhor juízo, que é caso de aditamento. E vai lá por MP. Se o MP se recusar a aditar, o juiz então encaminha os autos para quem? Ou para o Procurador-Geral de Justiça, se for na esfera federal, a segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Mas observem que nós estamos alterando o que aqui? Nós estamos alterando o fato. Por isso que o aditamento é chamado de aditamento próprio. Isto é chamado para nós, então, de mutatio libelli, mudança de acusação. Vou fechar aqui um pouquinho, né? Pronto, voltaram comigo. Vou abrir o nosso Código de Processo Penal para deixar bonitinho a você. Olha aqui. Como está o 384. Se você tiver como abrir, já abra para você olhar comigo. Encerrada a instrução probatória, e eu já te digo, não precisa nem encerrar a instrução. A hora que aparecer um bicho desse, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existentes nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá ditar a denúncia no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo de crime de ação pública. Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28. E depois tem ouvido o defensor do acusado, nós vamos ter que fazer uma nova instrução, vamos ter que perguntar para todos sobre essa questão da violência da grave ameaça, do outro rapaz que participou, etc, 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 para só aí o juiz poder condenar pelo roubo. Senão ele não tem como condenar pelo roubo. Ele não tem nem como condenar pelo roubo e ele nem tem como condenar a segunda pessoa se não estiver descrito na denúncia. Certo? Isto, portanto, é a chamada mutatio libelli. Ok? Vou voltar para o nosso material e perguntar o seguinte. Vamos lá. Compreenderam a mutatio libelli e a diferença da emendatio? Vamos lá. Se houver recusa do MP, o juiz manda para quem? Já disse, procurador-geral, se for na esfera estadual, ou a segunda Câmara de Coordenação e Revisão, se for o Ministério Público Federal. O MP pode recusar? Pergunta a Juliana. Pode. E aí o juiz tem esse mecanismo, né? Ele manda para o procurador-geral. Se o procurador-geral entender que o promotor está errado, tem que aditar, ele designa um outro promotor. Se o procurador-geral entender que o promotor está correto, vamos continuar sem o aditamento. Robson, sim. Márcia, entendeu? Beleza. Paloma, sim. Carolina, sim. Eurípides, sim.
E a Bruna me pergunta: a diferença entre a emendácio e a mutácio está clara, contudo eu fiquei com dúvida referente à diferença da desclassificação e mutácio libelli, porque eu entendi que a desclassificação muda a essencialidade. Bruna, muda a essencialidade, mas o tipo penal que foi desclassificado, ele já estava dentro do tipo penal originário. Eu vou pegar, Bruna, só, e eu peço, os colegas que entenderam, só espera um pouquinho. Bruna, você deve ter aí nas mãos fácil. Vamos pegar lá a lei antidrogas, lei 11.343. 343 já vai sair, Planalto. E eu queria que você fosse primeiro no artigo 28. 28 da lei de drogas. E diz o 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal, mas você viu os verbos? Guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo. Todos esses verbos que você está vendo aqui, adquirir, guardar, tiver em depósito, todos eles estão lá dentro do tráfico. O que muda é que no tráfico é para comercialização e aqui o que muda é que é para consumo pessoal. Se a gente for no 33, o que tem lá? Importar, exportar, remeter, preparar, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar. Você percebeu que os verbos que tem lá em cima estão aqui embaixo. Então, eu diria para você que o artigo 28 está dentro do 33 com apenas uma diferença. No 28, consumo pessoal. 33, para comercialização. Então, como um está dentro do outro, e inicialmente a denúncia era para o 33, o juiz na sentença pode desclassificar para o 28. Não há uma inovação, porque ele trazia consigo a droga, só não era para comercialização. Ele admite que é para uso pessoal. Como uma descrição está embutida na outra, eu não preciso fazer a mutácio, e sim a desclassificação. Isso vai ocorrer muito do tráfico para o uso, do roubo para o furto. Muito, muito. Vai ter muito disso no dia a dia para vocês. Tá? Vamos voltar lá. Bonito, legal, tranquilo. Bruna, entendi, obrigado. Legal. Bruna, se continuar com dúvida, não há problema nenhum. Eu entendo perfeitamente qual é a dúvida, por que vocês às vezes ficam com dúvida, não é fácil de enxergar. E para a gente fazer o encerramento disso, encerrar o nosso encontro, já são 11 horas, eu vou pedir para vocês colocarem uma denúncia no caderno que eu vou ditar e depois vocês vão comentar comigo o que o juiz, então, vai fazer, tá certo? E com isso nós vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Posso ditar para todos aí? Caneta está pronta? Não vai dar para eu escrever, que é um pouquinho mais, o volume é um pouco maior. Vamos lá, então. Vou ditar para vocês. Deixa eu apagar aqui. Bacana. Olhem só, um juiz vai receber uma denúncia do promotor, então vocês coloquem assim. Problema, 2 pontos. Problema, 2 pontos.
O juiz recebeu uma denúncia com a seguinte descrição. Dois pontos, aspas. Eu vou colocar para vocês agora é o coração da peça, hein? Consta dos autos do inquérito policial que no dia 20 de março de 2020, vírgula, por volta das 19 horas, vírgula, na Praça da Sé, vírgula, próximo ao prédio da OAB barra SP, vírgula, João Carlos, vírgula, qualificado às folhas, ponto, vírgula, subtraiu um celular, vírgula, marca iPhone 5, vírgula, avaliado em R$ 1.000, vírgula, de propriedade de Joana, ponto. Parágrafo. Segundo se apurou, vírgula, o denunciado deu um empurrão na vítima, vírgula, que veio ao solo, vírgula, sofrendo lesão leve. Abre parênteses, folhas, fecha parênteses, ponto. Ao sofrer a queda, vírgula, o celular caiu de sua bolsa, vírgula, momento em que o denunciado se apossou do aparelho e saiu correndo, vírgula, sendo preso posteriormente em posse do objeto. Sendo preso posteriormente em posse do objeto. Ponto. Parágrafo.
Diante do exposto, vírgula, denuncio a vossa excelência, fulano de tal, como em curso no artigo 155, aspas, caput, fecha aspas, vírgula, do Código Penal, vírgula, requerendo seja recebida a denúncia, e aí você coloca reticências e a parte final da denúncia. Ponto. Na linha de baixo, você vai colocar o seguinte: pergunta. Eu vou fazer a pergunta e você vai ter que justificar. Pergunta, 2 pontos. É hipótese de mutácio ou emendácio libelli? Ponto. Estando os autos na mesa do juiz para sentenciar, vírgula, o que ele deve fazer. Ponto. O fato foi confirmado pela vítima e o réu reconhecido em audiência. Ponto. Pensa um pouquinho só, pensa bem, lê antes de você me falar alguma coisa. Eu dou um minutinho aí para você pensar, lê como tá e me diga o que fazer aí. Isto está na mesa do juiz. Sim, a Juliana pede para eu repetir as hipóteses. É hipótese de mutácio ou emendácio libelli? O fato foi confirmado pela vítima e o réu reconhecido por ela. Ponto. Os autos estão na mesa do juiz. Ponto. O que fazer? Interrogação. O que fazer? Interrogação. Dá uma pensada para a gente ver onde nós vamos chegar aqui. Lê com cuidado, com atenção.
E a hora que estiver pronto, ou vocês entram com o som, ou vocês escrevem, como vocês pedirem, como vocês entenderem melhor aí. Se quiser entrar com som, também não tem problema nenhum, a gente vai um por um aí ouvindo. O Simas está me ouvindo, não? Tá. Você consegue ver o comentário dos colegas quando eles colocam ou não? Ah, entendi. Então todos veem o comentário de todos aí. Como tem mais colegas digitando, eu já tenho aí uma posição da Valdirene para mim, a Bruna, não é? Isso. A Bruna já colocou alguma coisa, é legal. Valdirene colocou mais alguma coisa. A Márcia já está, me parece, escrevendo alguma coisa. E viva 21 de abril. Vamos lá. Olha, muito legal. A Márcia colocou aí, não é? Vamos ler. Valdirene está digitando. E os demais, ué, estão com vergonha? Cadê a Ana? A Ana tinha entrado aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Era a Ana? A Ana está sem. Professor, eu concordo com a Márcia. Eu coloquei a mesma resposta que ela, mutatio libelli. A mutatio libelli. Então haveria necessidade do promotor, Ana, aditar a denúncia, é isto? Eu acredito que sim, professor. Ótimo. Vamos lá. Robson. Isto. Robson, quem entrou aqui? Deixa eu ver. Aqui era o Robson, né? Professor, o meu pensamento foi como o da Márcia também, professor. Eu só não coloquei aqui para não ficar repetitivo, mas foi o mesmo pensamento. Tranquilo. Sim. Tá. A Márcia, aditamento próprio real. Ótimo. Certo. Vamos lá, se mais alguém escreve, e nós vamos então para a solução. E eu acho que aí vocês vão acabar enxergando bem essa questão. A Paloma entende que seja emendácio libelli. Ótimo. Estão digitando. Está muito bom. Eu acho que é isso mesmo. Nós estamos aqui para aprender. Mas vocês vejam que pelas respostas, tem colegas que já colocaram mutácio, tem colegas que colocaram a emendácio. Agora nós vamos ver o que está mais correto. A Bruna, pelo que eu entendi, a primeira e segunda parte está escrito na peça, a denúncia por isso eu acho que é emendácio libelli, diz a Carolina. Eu entendo que não houve problema na descrição dos fatos, diz a Paloma. O Igor acredita que seja mutácio, baseado no aditamento próprio real. E o Renato que hoje apareceu um pouquinho aqui, mas vamos lá. Alguém está com volume alto junto com o professor. Será que tem alguém aqui? Não, aqui não tem ninguém. Aqui não tem nada. Nem as minhas cachorrinhas estão aqui. Cadelinhas estão para lá. Mas vamos lá. Mais alguém? Não? Vamos lá, gente. O Robson. Sim, professor. Quando você fala aí, os colegas te ouvem também, né? Creio que sim, professor. Sim.
Ô, Robson, se você for o juiz do caso, o juiz do processo, Sim. e eu sou o réu, tá certo? Como a gente já fez a simulação, você viu que eu brinco aqui, boa tarde, o senhor enfim, eu sou o réu agora, tá certo? Certo. E você é o juiz. Ok. Então, você vai me perguntar sobre o fato, sim? Sim. Nos termos que está no teu caderno. Simule como se você fosse o juiz me perguntando o réu. Então, vamos começar a audiência. Você é o juiz. Vai lá. Eu pergunto ao É senhor... como se eu fosse o réu. Certo. Você vai me perguntar. Eu sentei na cadeira agora para ser interrogado, tudo bem? Ok. Tá, pode me perguntar como se fosse o juiz. Senhor fulano, o fato ocorrido descrito é de fato que foi o que aconteceu? O seu juiz, o senhor é o Dr. Robson, né? Sim. Dr. Robson, o senhor pode me ler a acusação? Eu não, o senhor falou assim, mas eu não sei o que está escrito, né? Consta nos autos do inquérito policial que o senhor, no dia 20 de 3 de 2020, por volta das 19 horas na Praça da Sé, próximo ao prédio da OAB São Paulo, o senhor foi qualificado por ter subtraído um celular da senhora Márcia, de marca iPhone 5, avaliado em R$ 1.000. Ou melhor, da senhora Joana. Segundo se apurou, que o senhor deu um empurrão na vítima, que veio ao solo, sofrendo uma lesão leve, e ao sofrer a queda, ela caiu e o senhor pegou o celular que caiu da bolsa dela e saiu correndo. Está correto os fatos? Olha, não é verdade. Eu acho que a polícia me pegou errado. Eu vou fazer até o seguinte, viu? Eu vou me reservar no direito, Dr. Robson, de permanecer calado, viu? Pode ser? É um direito seu, né? Eu sou já cadeiro e eu já conheço a Constituição Federal. Eu vou optar por ficar em silêncio. E aí, Robson, vamos parar agora e ver o seguinte. No final, eu digo que esse fato que foi descrito, foi confirmado isso? Foi confirmado pela vítima. Foi confirmado pela vítima. E com A vítima reconhecimento. reconheceu o réu? Vítima... Está no final aí. Sim. A vítima reconheceu. O que é que você, como juiz, Robson, leu para a vítima? A mesma coisa que você leu para o réu. Você perguntou. E na descrição, quando você... eu agora não sou mais o juiz, tá certo? Sim. Eu sou a vítima. A Joana é a vítima, né? Exato. Então, faça as perguntas, faça a inquirição para mim como se eu fosse a vítima. Senhora Joana, Pois não. O senhor João Carlos, ele após ter empurrado a senhora, ele pegou um telefone de sua bolsa ao ter caído no chão e saiu correndo? Ah, sim, seu Dr. Robson, né? Dr. Robson, eu tinha saído do metrô, Dr. Robson, e eu estava ali próximo ao OAB aqui de São Paulo, na Praça da Sé. Ele veio, me deu um empurrão, Dr. Robson. Eu caí, machuquei os joelhos, eu sofri um ferimento me parece que aí deu uma lesão leve, mas eu me machuquei, né? Eu sofri uma violência ali, e eu caí no solo, doutor, e eu vi que o meu celular escapou, e eu vi ele pegando o celular e ele saiu correndo, doutor Robson. Depois eu soube pela polícia que ele foi preso em posse do meu aparelho. E enfim, foi isso mesmo que aconteceu, doutor Robson. Não tenha dúvida nenhuma, não.
Teve a presença de alguma arma de fogo ou arma branca? A senhora chegou a ver alguma coisa parecida? Não, ele só me empurrou, né? E eu caí. Até hoje eu tô com o joelho machucado. E é isso, é isso, doutor Robson, que aconteceu. Sim, 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 entendi. Agora, Robson, você tem que perguntar uma coisa que, como você não tem experiência, você teria que dizer: olha na ponta da mesa, foi aquele moço que empurrou a senhora? Pode perguntar para mim. Dá uma olhadinha na ponta da mesa. Só Pois me não. diz se foi aquele senhor que empurrou a senhora. Ah, foi ele mesmo. Ah, reconheço. Foi ele mesmo. Ele que me empurrou e depois eu me machuquei e ele levou meu celular. Foi ele mesmo, doutor Robson. Eu não tenho dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma. O local, inclusive, estava claro. Eu caí, olha só, é ele mesmo. É ele perfeito. Eu tenho 100% de certeza que é ele, doutor Robson. Ponto, paramos aí. Sim. Percebeu o quadro agora, gente? Perceberam o quadro, né? Ok. Dá para perceber o quadro, Robson? Sim, sim, dá para imaginar a novela todinha. Isso. Então eu te pergunto, para a vítima, foi perguntado se ela foi empurrada, caiu e se machucou? Foi perguntado para ela? Não. Não. Foi, Robson? Você não perguntou para mim se Não. eu caí? Ah, sim, eu perguntei o que foi ocorrido. Isso. Você perguntou para o réu se ele empurrou e a vítima caiu? Você perguntou para ele? Sim, ele negou. Ele negou, disse que ia ficar calado e Sim, tal. O empurrão e a queda está descrito na acusação? sim, senhor. Então não é caso de mutácio, gente. A descrição está perfeita. Eu vi vários colegas colocando: o fato está preservado, a descrição está correta, a violência está caracterizada. Nossa. Então aqui não há absolutamente nenhum problema. É hipótese de emendatio libelli, descrição perfeita, não há problema na descrição. A única coisa é que o promotor, ao invés de colocar 157, ele me coloca o 155. A resposta adequada a ser colocada no caderno é que o juiz, na sentença, está completamente autorizado a condenar pelo roubo, porque na descrição está descrita a violência, empurrar e machucar a vítima. Você percebeu como não precisa de aditamento? Sim. Então, no fundo, nós precisamos do quê? De um aditamento impróprio. O próprio juiz corrige na sentença. Então, vejam agora como calha bonitinho. Vamos ler com os colegas o 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato na denúncia, sem modificar, portanto, ele não vai mexer, porque já está descrito, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa. Então, ele pode, ao invés do 155, colocar um 157 e, obviamente, aplicar a pena correspondente ao roubo. Então, é a hipótese, como vocês viram, de emendatio libelli, porque a descrição já estava descrita no fato. A Márcia colocou perfeito. Olha só, às vezes com a palavra dos colegas vocês entendem melhor até. Pegadinha. Entendi. A violência já estava descrita no fato. Percebeu aqui, Robson? Sim, sim, professor. É ler com atenção. É ler com atenção. Amanda entendeu. Se vocês observarem na descrição, já estava descrito o empurrão e o machucado feito no joelho da vítima. Portanto, é hipótese de emendácio apenas. Ah, mas o senhor está me condenando, o promotor colocou furto? O senhor está colocando roubo?
Mas o senhor não teve a possibilidade de se defender da descrição? Na descrição está o quê? O roubo. Então, sobre ela, eu posso julgar e eu retifico apenas o artigo. Amanda, se no caso não estivesse descrito, seria mutácio? Olha a pergunta da Amanda. Se não tivesse descrito, seria mutácio? Lógico que seria mutácio. Amanda, Robson, os colegas, e se lá na descrição do promotor tivesse escrito que lá na Praça da Sé, tal, o réu subtraiu coisa alheia móvel consistente no celular, iPhone, R$1.000, papapá. Não colocasse nem um empurrão, nem um machucado no joelho. Mas quando a vítima fosse ser ouvida, né, ela diria assim, ele me furtou, mas ele me empurrou, eu caí e machuquei o joelho. Aí, Amanda, perfeito. Seria caso de aditamento, era caso de mutácio, como já está descrito. É apenas uma hipótese de emendácio. 383 e não 384. Vocês vejam que no processo penal a gente tem que tomar bastante cuidado, Robson e os demais colegas, né? Porque é técnico também, né? Não é só o processo civil que tem muita técnica. A gente tem que tomar muito cuidado. Acho que todos compreenderam. Por fim, só para te mostrar a importância disso, eu, quando fui promotor em Ubatuba, eu recebi uma denúncia do colega anterior. Aliás, eu recebi a denúncia numa fase final, já para oferecer alegações finais. E na denúncia, naquela época, né, nós tínhamos o estupro separado do atentado violento ao pudor. E quando eu fui ler a denúncia para fazer as alegações finais, eu peguei só lá para finalizar, eu fui fazer a leitura, né? E lá estava escrito o seguinte, que no dia tal, hora tal, o réu praticou o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Segundo se apurou, no dia tal, fulano de tal, encontrou com e praticou o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A vítima foi perguntada sobre o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E o réu foi perguntado do ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E eu peguei aquilo para as alegações finais. O que será que os colegas, vendo basicamente o que eu falei, o que estaria errado ali? Eu tinha que fazer alegações finais. Então, olha o problema aqui, meus amigos. O réu se defendeu do quê? O juiz, então, deve ter perguntado para ele, porque perguntou, eu peguei só o processo no final. Boa tarde. O senhor está sendo acusado aqui de ter cometido um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Quero saber do senhor se é verdade ou é mentira. O réu, naquele processo, negou. A vítima confirma. Agora eu pergunto, a denúncia é inepta, meu querido. Por que ela é inepta, professor? Qual foi o ato libidinoso diverso da conjunção carnal? Passou as mãos nos seios, deu um beijo lascivo, encoxou a pessoa, praticou sexo oral, praticou sexo anal? Ué, se isso não está descrito, como é que o réu vai se defender formalmente? Eu, Levi, conversando com o juiz, disse, excelência, temos um problema aqui. Eu vou aditar a denúncia para fazer constar no que consistiu o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, processo penal, a gente tem que ficar muito atento
Senão depois nós perdemos o processo quando a gente olha pelo lado do Ministério Público. E a defesa, por sua vez, tem que olhar essa técnica para poder saber que linha vai, portanto, caminhar. Eu, se defensor fosse, nesse caso lá de Ubatuba, eu não falaria nada, deixa tocar. Lá na frente eu alego inépcia na descrição da denúncia. Portanto, gente, emendácio, mutácio, aditamento, são coisas muito importantes que a gente tem que olhar sempre nas ações penais, nos procedimentos, né? E deixa eu ver a pergunta da Paloma. Nesses casos, professor, a vítima, quem está descrevendo outros fatos, porém o juiz de ofício pode entender que estão presentes provas de outro crime e remeter o MP para o aditamento? Neste caso que eu coloquei no teu caderno, não precisa do aditamento, e o juiz não mandaria para o aditamento, porque já está descrita a violência. Agora, se a vítima, por exemplo, no nosso caderno colocasse que foi o fulano mais o Beltrano, aí nós teríamos que aditar, porque o Beltrano não está na nossa denúncia, tá certo? Tudo bem? Legal? Vamos lá. Dúvidas ou ficou, pelo menos até aqui, claro? Dá para a gente tocar? Eu tenho a impressão de que vocês já estão bem aí na parte de emendácio, mutácio, aditamento, a emenda, tá tudo bem. Fala, Paloma. Acho que minha dúvida não ficou tão clara assim. Fala. Nos casos que você falou, a vítima que descreveu outros fatos, e então a gente percebeu a emendácio ou a mutácio. Mas a minha dúvida é, o juiz, ele pode, no final da instrução, perceber que foi praticado um outro delito e então remeter os autos para o MP? Tipo, sim. De furto para receptação, exemplo. Sim, por exemplo, ele pode. Aí, Paloma, eu acrescento mais. E se ele não perceber e julgar mesmo assim? Tá tudo nulo, Paloma. Percebeu? Se a gente julgar errado, o processo está nulo. Se houver violação do 384, isso vai dar nulidade processual. Certo? Nulidade processual. Eu vou dar um exemplo aqui, Paloma. Você me diga se você entende. Fala, Ana. Mas aí cabe à defesa alegar essa nulidade quando ela for fazer as alegações finais, ou no momento que ela já detectar que tem um erro, ela já tem que falar em audiência? Não. Esse tipo de erro, se a defesa... E aí entra, Ana, a malícia do dia a dia, a malícia do advogado. Se eu estou advogando, eu não tenho interesse nenhum que isso seja consertado, porque depois eu vou alegar nulidade. Ana e Paloma, eu vou dar um exemplo para vocês e vamos ver se fica claro. Olha só. Eu vou zerar agora e vou dar um exemplo para vocês. O réu foi denunciado pela prática do crime de furto do celular na Praça da Sé. Furto. Subtraiu um celular que se encontrava no bolso de trás da calça da vítima. Esta é a descrição. Perceba, no dia tal, no local tal, horário tal, o réu fulano de tal subtraiu coisa móvel consistente num celular avaliado em R$1.000 de propriedade da Joana. Segundo se apurou, a vítima transitava pelo local quando, repentinamente, o réu lhe puxou o celular do bolso e subtraiu aquele celular. Você percebe que a descrição é furto. Promotor colocou o quê? Furto,
sem problemas nenhum. Agora veja, Paloma e Ana, que eu vou fazer o inverso. Vamos ouvir a vítima na audiência. Boa tarde, dona Joana, boa tarde. Consta aqui que este réu que está sentado, ele subtraiu um celular que parece que estava no bolso de trás da sua calça. É verdade? Ela fala assim, mais ou menos. Eu estava andando na Praça da Sé, quando esse moço que está na ponta da mesa aqui me empurrou. E eu caí, e do meu bolso da calça de trás caiu o meu celular e ele levou embora o meu celular. Perceba, Paloma e Ana, e quando o promotor descreveu, ele não colocou ali o empurrão e nem a queda, porque ele talvez não soubesse. Isso ainda não estava dentro dos autos do inquérito. Perceba que se a vítima fala isso, o fato não é um furto, e sim um roubo. Então, cabe, neste momento, o promotor pedir vista para aditar, ou o juiz dar vista para ele para eventual aditamento. Se não for aditado, o juiz nunca poderá condenar pela prática do crime de roubo. Se o fizer, esse processo é completamente nulo desde o momento em que o juiz profere essa sentença. Deu para entender? Porque eu fiz o exemplo agora ao inverso. Perceba? Tudo bem? Veja, me diga aí através do microfone se com o exemplo que eu dei ficou mais claro um pouquinho. Muito mais, professor. Sim, professor. Paloma? Ana também? Claro, professor. Sim, legal. Ótimo, ótimo. É tudo, gente, é tudo de técnica. Técnica. Tem que olhar bastante, não é? Na jurisprudência, vocês vão encontrar muitos casos com problemas no 384, não é? E não pensem que é uma dificuldade de vocês. Inúmeros advogados têm muita dificuldade no 383, no 384. 383, 384 pode ser objeto de prova da OAB, prova da magistratura, porque você tem que discorrer sobre os aspectos de aditamento. Aditamento próprio, aditamento impróprio. Mas, de qualquer maneira, penso eu, isso está bem solidificado aí no teu caderno. Tá? Se, porventura, depois, olhando um pouco mais, vocês tiverem dúvida, anotem, no próximo encontro a gente tira. Mas eu tenho a impressão de que está bem marcadinho aí para vocês. Podemos ficar por aqui, porque, claro, foi pesadinho, eu reconheço isso, né? Muitas coisas a gente acaba tendo que ver na prática, mas eu acho que a essência tá bem colocada aí para vocês, tá? Nós podemos fazer uma aula na sexta-feira, no nosso horário, que seria um horário, o primeiro horário, poderíamos fazer? Professor, se o senhor quiser, de quinta-feira, no primeiro horário, a gente não usa a sala. Então, poderia pedir para fazer uma aula na quinta e a outra na sexta, se a matéria continuar atrasada. Sim, positivo. Para mim não há problema nenhum. Quinta-feira, né? Deixa eu só ver se quinta-feira eu tenho... Quinta-feira. A professora Rosana usa a sala, mas ela pode começar a aula 9h30. A gente fala com ela. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho que fazer 4 gravações, mas eu faço depois da aula de vocês. Vamos fazer o seguinte. Então eu vou marcar aqui na agenda aula com vocês. Aula... Aliás, todos estão de acordo aí para a gente não ter problema? Só me digam sim
Se tiver alguma objeção, a gente altera. Vamos ver